Vamos começar, Renato? Bora. 15 horas, então vamos lá, começando pontualmente, para a gente cumprir aqui o nosso horário, né? Então, pessoal, eu queria primeiramente agradecer aí ao IEL a oportunidade de estarmos aqui comentando um pouco sobre esse tema, que é sobre as consequências do novo coronavírus, sobre as relações contratuais. Eu me chamo Renato Arruda, estou aqui com a doutora Fernanda Diniz, a gente faz parte da gerência jurídica do Sistema FIEC e vamos aqui usar esses preciosos minutos aqui para conversar um pouquinho com vocês. Fiquem à vontade, se tiver alguma dúvida, a gente vai respondendo na medida do possível e se nós soubermos responder, ok? Pessoal, muito obrigado, então. Eu vou passar agora a palavra para a doutora Fernanda. Boa tarde, gente. Vamos agradecer também aqui, né, o espaço, agradecer ao IEL, à Federação das Indústrias, pelo espaço, para a gente conversar um pouco. E a nossa apresentação vai tratar dos impactos nas relações jurídicas do Covid-19, né, das relações jurídicas cíveis e as medidas judiciais e extrajudiciais para a solução desses conflitos, certo? O Renato vai começar e depois a gente passa a palavra para mim, a gente vai tendo esse bate-bola. E qualquer dúvida podem mandar, a gente vai acompanhando aqui as perguntas ou alguma intervenção que vocês queiram fazer, podem mandar aqui nos comentários. Exatamente, pessoal. Só ainda nessa introdução falar aqui que o público-alvo da gente são os empresários, então a gente vai tentar usar uma linguagem não tanto juridiquês, as expressões jurídicas que nós utilizamos, vamos tentar traduzir para que fique algo bem acessível, não fique só um diálogo técnico, ok? Então vamos lá, pessoal. Falando sobre as relações contratuais. Pela teoria geral dos contratos, o contrato nada mais é do que um acordo, um negócio jurídico firmado entre duas pessoas que têm vontade, livre manifestação de vontade de assim fazê-lo. Então, os contratos, eles têm uma máxima latina chamada pacta sunt servanda, que significa que os pactos devem ser cumpridos. Já que as partes têm liberdade para contratar e contratam manifestando a sua livre vontade de assim fazê-lo, então, por que não cumprir aquilo que foi pactuado? Por isso que tem aquela expressão também muito conhecida que diz que o contrato faz lei entre as partes. Ora, se o contrato é uma livre manifestação de vontade, se representa a liberdade das partes em assim pactuarem, então o que restou pactuado é lei entre as partes. É assim que o juiz, ao analisar um contrato, tem que interpretar, é assim que as partes, utilizando da boa-fé, devem se comportar diante de um contrato firmado. E os contratos, eles sendo firmados por pessoas capazes, tendo o objeto lícito, possível e determinado, eles são plenamente exigíveis, devem ser cumpridos. Ou seja, não havendo nenhuma nulidade que vicie aquele contrato, que macule aquele contrato, em regra, ele deve ser, sim, cumprido em todos os seus termos, em todas as suas cláusulas. E o descumprimento eventual de alguma cláusula contratual, o descumprimento de alguma obrigação contratual, acarreta o dever de indenizar. O Código Civil fala, no artigo 389, que esse dever de indenizar se refere a perdas e danos, juros, atualização monetária e ainda honorários de advogados. Então, em regra, é bem séria a consequência pelo descumprimento, pelo inadimplemento de uma regra, de uma obrigação contratual. Então, isso é que fala o princípio do pacta sunt servanda, que os contratos devem ser cumpridos. Esse princípio é muito importante porque ele traz segurança jurídica no âmbito das relações contratuais. Imagina se você não tivesse esse viés, essa ordem máxima de cumprimento, de observância às cláusulas contratuais, como é que não seriam as relações jurídicas delas decorrentes? Se a parte não tivesse a segurança de que isso deveria ser cumprido, de que isso tenha força de lei entre aquelas partes. Então, justamente por ter essa característica, é que o contrato, que o princípio do pacta sunt servanda atrela aos contratos a segurança jurídica. É essencial no Estado democrático de direito. A gente fala que os contratos eles têm esse viés jurídico-econômico. É através deles que as relações são perfectibilizadas. Então, é muito importante que as partes que o firmam tenham segurança sobre aquilo que está sendo posto. Mas isso é a regra geral. Ocorre que na relação contratual também existe a influência dos fatores externos, dos fatos da vida. Não somente o que está ali posto, o que foi escrito naquele contrato,
ignorando todo o restante do contexto, tem que ser cumprido de modo absoluto. Não, não é assim. A regra é que seja cumprido, mas acontecendo algumas circunstâncias das quais nós vamos tratar aqui, essa regra máxima vem a ser flexibilizada. A modificação das circunstâncias que existiam ao tempo que o contrato foi assinado flexibiliza o rigor da exigência do estrito cumprimento das suas cláusulas que foram livremente pactuadas. Lembra, esse rigor ele existe enquanto permanecerem inalteradas as condições que existiam ao tempo que o contrato foi firmado. Então, se eu chego na Fernanda para a gente firmar um contrato e eu tenho um interesse, ela tem outro, nós casamos esse interesse por meio da assinatura de um contrato. Enquanto essas condições permanecerem vigentes, que nós, no momento da assinatura, tínhamos, aquelas obrigações que nós deduzimos ali no contrato são todas plena e absolutamente exigíveis. Ocorre que, por algum motivo imprevisível, inesperado, essas circunstâncias que existiam ao tempo que a gente assinou o contrato deixem de existir, aquelas regras podem passar a ser flexibilizadas, não sendo totalmente exigíveis de ambas as partes. É o que a gente chama no direito da teoria da imprevisão. Também tem uma expressão latina atrelada a ela, que é a cláusula rebus sic stantibus, que diz que enquanto as coisas estiverem como estavam, as obrigações são plenamente exigíveis. A partir do momento que há alguma mudança, teoria da imprevisão, imprevisível, inesperada naquele contexto, essas obrigações são flexibilizadas. E o contrato pode vir a ser revisto em caráter excepcional, havendo uma mudança imprevisível nessas condições. Isso é o que fala o artigo 317 do Código Civil. A correlação entre o pacta sunt servanda, os pactos devem ser cumpridos, e a teoria da imprevisão, eles aparentemente podem dar a impressão de que são antagônicos. Então, um fala para você cumprir, o outro fala que não necessariamente tem que ser cumprido. Não, eles se complementam. Você olhando sistematicamente para o direito, olhando como um todo para aquela relação jurídica. Enquanto o pacta sunt servanda traz atrelado a si a liberdade de contratar, a autonomia da vontade e a segurança jurídica nas relações, a teoria da imprevisão ela vai buscar contemplar a igualdade entre os contratantes, o equilíbrio das relações contratuais. E ela vai sempre dar prevalência ao interesse social em detrimento do interesse particular. Aqui a gente fala de um motivo imprevisível que vem acarretar uma das partes uma onerosidade excessiva no cumprimento daquele contrato, em detrimento do que foi inicialmente pactuado, que ela tinha uma expectativa justa do que seria o desenrolar daquele contrato. Mas por algo inesperado, por algo imprevisível, acabou indo para outro caminho que se tornou excessivamente oneroso para ela arcar com aquelas obrigações. De um outro lado, a outra parte pode ter uma vantagem excessiva também nisso, diante desse fato imprevisível. E aí entram os dois pilares também dessa questão do equilíbrio contratual, que é a onerosidade excessiva e a vantajosidade excessiva, tratados no artigo 478 do Código Civil. A onerosidade excessiva ela representa uma grave desproporção entre as obrigações assumidas pelas partes, rompendo aquela igualdade que existia quando da assinatura do contrato. Quando eu sento com a Fernanda, no exemplo que eu citei, para a gente assinar o nosso contrato, a gente está em paridade de armas, a gente está em igualdade de condições. Então, o que eu me obriguei e o que ela se obrigou, nós dois aceitamos diante daquele contexto. Se algo vem a modificar esse contexto, essas cláusulas podem vir a ser revistas. Não é qualquer modificação. Não é, agora para mim está muito penoso pagar de qualquer modo. Não, eu tenho que demonstrar que é uma onerosidade acima daquela tida como normal, que é uma situação que não poderia ser prevista, tem que ter essa característica da imprevisibilidade e que tem que me acarretar uma onerosidade excessiva. Juridicamente, essa onerosidade excessiva é entendida como aquela acima da média, acima do normal. E, por outro lado, também tem que ter aquela vantagem da outra parte. Uma vantagem também decorrente dessa situação inesperada, dessa situação imprevisível. Então, aqui o nosso intuito é mostrar, se você, empresário, tem vários contratos com seus fornecedores, com seus clientes, enfim, e se você se deparou com essa situação de alguém entender que numa relação contratual firmada com você, essa pessoa está em desvantagem, está em onerosidade excessiva,
e lhe buscou para tentar negociar, lhe buscou para tentar encerrar esse contrato, ou você se vê nessa situação de onerosidade excessiva diante de alguma outra parte que você tenha firmado uma relação jurídica contratual. Como você deve se portar? O que você deve fazer? Você tem direito a rever esse contrato, revisitar aquelas cláusulas contratuais para ajustar um modo que você, ao seu ver, fique mais justo? Ou não, você não tem esse direito, tem que cumprir o que está ali posto. Esse é o intuito aqui do nosso esclarecimento. Então, pelo que a gente está vendo, em regra, sim, você tem que cumprir o que está ali posto, pela regra máxima da pacta sunt servanda. Sendo que, diante de certos fatos, isso pode ser flexibilizado, teoria da imprevisão, desde que demonstrada a onerosidade excessiva, a vantajosidade excessiva das partes nessa relação, o que acaba acarretando um desequilíbrio da igualdade contratual. E é isso que a gente vê no presente momento. Eu vou passar a palavra para a doutora Fernanda para ela falar especificamente da Covid-19 dentro desse contexto. Desse contexto. Tudo bem. Bom, gente, a gente sabe que a situação vivenciada no momento, né, por toda a sociedade, bem crítica, que está trazendo vários impactos na economia, na saúde mundial, internacional, nacional. E aí a gente vai tratar um pouco, inicialmente, da declaração de calamidade pública, certo? A calamidade pública, ela tem dois viés. Ou o decreto legislativo, certo? Que quando ela é decretada pelo Congresso Nacional ou pelas Assembleias Legislativas ou Câmara dos Vereadores, ela tem um reflexo na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, para ela, nesse momento, o que se quer é deixar de ter obrigação de executar aquele orçamento que nós prevemos no ano passado, né? Que a Lei de Diretrizes Orçamentárias é feita anualmente, e aí o Poder Executivo diz mais ou menos como é que ele vai gastar todo o dinheiro dele durante o ano seguinte. E aí, havendo a decretação da calamidade, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela flexibiliza, né, o gasto desses recursos e abre a possibilidade, inclusive, do Estado gastar além da sua meta de recebimento. O artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele dá essa possibilidade. Já a decretação da calamidade pública pelo Executivo, pelo Poder Executivo, né, que é presidência, governadores e prefeitos, ele abre a possibilidade para as restrições de circulação, como foram feitas no caso da pandemia, as restrições de atividades produtivas também, como a gente está vendo, né, que causou grande impacto na economia, a possibilidade de contratos sem licitação, né, de dispensa de contratação, dispensa de licitação para contratação, e algumas outras possibilidades para que o executivo consiga organizar esse momento de calamidade. E aí a gente tem, né, tanto em âmbito federal, o decreto legislativo número 6 de 2020, que decretou a calamidade pública no Brasil, como no nosso estado, no âmbito do estado do Ceará, a gente tem o decreto legislativo 543, também desse ano, que também decretou a calamidade pública no Ceará, e o decreto estadual, que é o 33.555, que foi pelo Poder Executivo. Então, a gente tem a decretação nos dois sentidos, tanto para a Lei de Responsabilidade Fiscal, como para a possibilidade das medidas restritivas. E aí, a gente tem os vários decretos do governador, né, que estão fazendo essas restrições, tanto de circulação, como de funcionamento de atividades, suspensão de cadeias produtivas, que é o que está gerando maior impacto, talvez, nessas relações contratuais. E aí a gente vê que essa situação da calamidade e esses impactos da legislação estão sendo enquadrados, né, pela jurisprudência como caso fortuito ou força maior. A gente não vai nem aqui se ater à distinção própria desses institutos, porque no nosso regulamento jurídico, no Código Civil, o impacto disso, a consequência de caracterização como força maior ou como caso fortuito, é praticamente a mesma, ele tem a mesma consequência. Então, o que a teoria ainda fala é que dá o exemplo, né, de maior característica de força maior ser um evento da natureza, que ele seria previsível, porém inevitável, e o caso fortuito seria imprevisível e inevitável. Mas ambos se enquadram aí na teoria da imprevisão, como o Renato já falou, que é o que vai
ocasionar a possibilidade da gente alterar essa relação contratual que foi firmada no momento anterior. E aí a gente vê que para caracterização, como caso fortuito e força maior, a gente tem 3 requisitos básicos. Um é que seja um elemento externo à vontade das partes. Então, nem eu, nem o Renato pode ter dado causa a esse evento para ser caracterizado como caso fortuito ou força maior. Tem que ser um evento externo, que aí a gente vê propriamente a pandemia, né? Um evento totalmente externo à vontade de um contrato de locação, ou de um contrato de fornecimento, ou de um contrato de consumo, né? Então, é totalmente enquadrado no evento externo à pandemia, né? E além de ser um evento externo, é preciso que ele seja inevitável. A gente pode até dizer, quando a doença chegou na China, a gente já podia prever que tanto tempo e tal, alguma coisa nesse sentido, mas era inevitável que ela chegasse no Brasil, as suas consequências são inevitáveis, né? A gente vê que a gente, mesmo com todas as restrições de circulação, de atividades produtivas, a gente tem o crescimento enorme do número, né, de infectados, e a contenção da doença é bem complicada, então é realmente um evento inevitável. E esse evento acarretar a impossibilidade de a gente cumprir a contraprestação que está avançada no nosso contrato. Então, tem que causar essa impossibilidade de cumprir. Se diante esse evento não nos causou nenhum impacto no nosso contrato, aí não há que se falar em possibilidade de alterá-lo, né? Já que ele não tem nenhum impacto, nenhum reflexo na nossa relação contratual. Então, ele precisa trazer para o contrato um impacto que impossibilite ou a minha prestação ou a do Renato, né? No exemplo que ele deu da gente avançar uma contraprestação. E aí a gente questiona, pode ser questionado, mas aí deixa de existir a prestação ou apenas ela vai ser, deixa de existir a mora do devedor? E aí é onde a gente vai analisar e verificar que a jurisprudência tem visto muito a parte da vontade das partes, da boa-fé contratual das partes, né? De verificar que a prestação ela tem que ser equilibrada para as duas partes, e o ônus desse momento tem que ser suportado por ambas as partes, e não apenas por uma que vai ficar prejudicada em relação a essa relação contratual. Exatamente. Só dar uma palavrinha, Fernanda. Pois não. Nessa questão aí. Claramente, então, o novo coronavírus, essa pandemia, é tida como uma hipótese de caso fortuito, força maior, um fator externo que vem a alterar aquela relação contratual, trazendo às partes a impossibilidade de continuar naqueles estritos termos acordados, e que daí surge a possibilidade de ou rescindir o contrato ou revisar o contrato, não é isso? Isso. O Código Civil, né, no artigo 393, ele prevê que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes do caso fortuito ou força maior, se expressamente não houver se responsabilizado por este. E que o caso fortuito ou força maior verifica-se o fato necessário cujos efeitos não era possível evitar nem impedir, né? Ou seja, os requisitos aí que a gente já tratou, né? Que tem que ser externo, que ele tem que ser inevitável e que tem que trazer essa impossibilidade da contraprestação. Exatamente. E a jurisprudência, como você ressaltou aí, nos casos ainda é muito recente, ainda não pode ter já uma jurisprudência sobre isso. Tem alguns casos que a gente consegue identificar como é que o judiciário vem se posicionando, mas isso tudo ainda está se consolidando. Vem entendendo pela repartição desse ônus, né? Como a Fernanda já bem ressaltou, que não fique só uma parte realmente prejudicada, e que também essa parte que se sente prejudicada, que foi buscar o judiciário, seja também completamente amparada no sentido de que, pronto, pois está eximida da sua obrigação contratual. 100%, não é isso, né? Vai procurar um meio termo para que as partes compartilhem desse momento, do ônus desse momento, não é isso?
Isso. Além disso, a gente tem acompanhado que, apesar de nas relações cíveis o Estado intervir minimamente, diferentemente de outras relações, né, um contrato administrativo teria outro impacto. Em outras relações, o Estado intervém mais firmemente. Nas relações cíveis, ele tenta intervir minimamente. A gente está vendo que já na Alemanha já tem uma lei que regulamenta as situações cíveis durante a pandemia. E no Brasil, a gente tem o projeto de lei 1179 de 2020, que também vai regulamentar algumas relações, tem a relação de locação, a relação familiar, a relação de consumidor. Tudo isso está nesse projeto de lei para regulamentar emergencialmente e transitoriamente durante esse momento da pandemia. Inclusive, ainda é só um projeto de lei, né? Já foi aprovado pelo Senado, mas já está na Câmara dos Deputados. Mas, de qualquer forma, ele prevê o lapso temporal de 20 de março, quando iniciou, basicamente, né, a questão da pandemia, até 30 de outubro desse ano, que aí a gente não sabe se seria o fim de um possível isolamento ou talvez o fim dos impactos, que a gente não tem como prever quando vai ter uma redução desse impacto, principalmente financeiro, né? Exatamente. Vamos ver até quando, né? A gente não sabe. A orientação que é passada para você que está nesse momento, né? Como eu disse, você empresário que está se sentindo ou no polo oneroso, o polo aqui que está sofrendo as consequências mais nefastas disso e quer revisitar o seu contrato, revisitar essas cláusulas contratuais, ou no contrário, você está sendo acionado por alguém que se sente assim em relação a você, nesse pacto jurídico firmado entre vocês, é que haja uma composição amigável. Como a gente falou aqui, ainda não tem no judiciário uma postura que a gente saiba já como que isso está sendo definido, né? Pode ser que o acordo entre vocês seja muito melhor do que venha essa decisão do juiz. Não pense que o juiz, que todos os casos estão sendo decididos, pois fica 50%. Se o meu aluguel eu pagava 1.000, agora eu vou pagar 500 e a locadora também vai arcar com essa outra metade. Não necessariamente é assim, não necessariamente é nessa proporção. Apesar de que alguns eu vi nesse sentido mesmo, de 50 a 50, mas já vi outros em outra proporção. Reduzir parcela que era de 2 para 1.300, enfim, a gente vê alguns exemplos. Então, nesse primeiro momento, você procura seu advogado, você está se sentindo prejudicado nesse momento, para que ele acione, então, a outra parte. Ou então você, se tiver uma relação direta, que busque isso diretamente, mas tentar uma autocomposição, uma solução amigável. Mostrar o momento, mostrar a sua condição, mostrar que se continuar dessa forma, o contrato não vai ter como se sustentar entre vocês. E para evitar isso, para manter o contrato, você teria que rever algumas dessas cláusulas, algumas dessas condições que vocês pactuaram. Senão, fatalmente, o contrato vai vir a ser extinto, né? E muitas das vezes isso não é o mais interessante para a sociedade. A gente tem que sempre pensar além só daquelas duas partes que firmaram aquele contrato. O que ele representa, né? É o que a gente fala também da função social dos contratos. O que aquela relação negocial firmada entre mim e a Fernanda causa de impacto para toda a sociedade ao redor. Então, aquilo deve ser preservado, aquilo tem que ser visto com um olhar de cuidado. É muito caro para a sociedade todo esse benefício que as relações jurídicas geram. Então, somente em última instância, aquilo ali tem que ser extinto realmente por impossibilidade de cumprimento. O que nós pudermos fazer para manter rígida a relação, por mais que flexibilizada, deve ser feito. Essa é a orientação que a gente tem mais prudente. É importante também a gente ressaltar que, caracterizando-se como caso fortuito e força maior, no caso da resolução do contrato, vai se extinguir as imputações de juros, de multa. O que tem se entendido é que não serão devidas essas contraprestações, né? Já que vai estar enquadrado como caso fortuito da força maior. Isso. Se o contrato não foi extinto pelo seu caminho regular, foi o decurso de prazo, ou já foi cumprida a obrigação que foi pactuada integralmente, se não forem essas causas naturais de extinção do contrato, for uma extinção antecipada, uma rescisão antecipada, isso normalmente, pelo pacto desse fim de semana que a gente viu, vai acarretar no dever de indenizar. Se eu tenho que cumprir o que eu avencei, se eu tenho que cumprir o que eu me obriguei,
e eu estou querendo antecipadamente me desobrigar daquilo, me desonerar daquilo, eu vou frustrar a expectativa da outra parte contratante. Então, diante dessa frustração de expectativa, eu vou ter que arcar com os ônus daí advindos. É o que a doutora Fernanda está falando exatamente. Por um motivo de força maior, por um motivo de caso fortuito, que é esse da Covid-19 nesse momento, um fato externo, imprevisível, as consequências nefastas para os contratantes, ele vai dar causa à rescisão do contrato sem os ônus da rescisão antecipada, sem os ônus da responsabilidade civil, né? da perdas de danos. De uma eventual indenização, juros Isso. ou alguma coisa nesse sentido. Isso, exatamente. Mas isso no caso dele vir a ser rescindido, né? Sempre a gente fala. A gente sempre orienta... pela manutenção, né? Exatamente, pela manutenção. Não sendo o caso da manutenção, ok, vai rescindir e vai ter essa questão da ausência de responsabilização por perdas e danos. Mas no outro ponto, e se você tentou, se você buscou a outra parte da sua relação negocial, se você foi buscado e você não entende que o seu contrato tenha sido afetado, essa questão não sendo possível a composição amigável, fatalmente vai ter que ir para o judiciário, né? E aí é onde entra, dependendo do interesse, a ação que você vai ter que impetrar, vai ter que ajuizar. Se você quiser rever essa cláusula, não rever esse contrato, não extingui-lo, você vai entrar com uma ação revisional. Você vai explicar os motivos pelos quais você entende que determinadas cláusulas devem ser flexibilizadas diante desse contexto que a gente está mostrando. Você vai mostrar essa situação imprevisível, externa, essa onerosidade excessiva que você está sofrendo, o impacto que isso trouxe nessa relação contratual e por que a outra parte está tendo vantagem em relação a você se mantiver imutáveis, se mantiverem imutáveis aquelas cláusulas contratuais. Tudo isso você vai ter que demonstrar, vai ter que comprovar no processo para que o juiz venha a pender para o seu lado, dar um provimento favorável ao seu lado. No outro sentido, na rescisão contratual, você vai ter que mostrar justamente que por esse fator você está querendo rescindir, já que não é possível manter flexibilizado, então você vai rescindir e você não quer ter os ônus dessa rescisão antecipada, nessas perdas e danos. E aí, tudo isso com o auxílio do advogado, a gente sempre tenta, isso depois de esgotadas as medidas negociais, há até entendimentos de que isso deveria ser uma condição para você entrar com a ação. Você deveria demonstrar, no momento que você ajuiza a ação, que você já esgotou todas as tentativas de negociação. E não tendo sido possível, aí sim você foi atrás do Poder Judiciário, que já está abarrotado, enfim, a gente já sabe como é todo esse cenário, né? Então, esse é o contexto de como você poderia resolver. Notificação extrajudicial, primeiramente comunica a parte, ou por meus advogados, ou se tivesse contato direto vocês. Não sendo possível, aí sim, um segundo momento, uma ação revisional, ou uma ação de extinção daquele contrato mesmo, né? Se for essa a hipótese. Você quer complementar alguma coisa mais, Fernando, sobre isso? Não, só ressaltar, né, que o que a gente tem visto das decisões, algumas que já existem nesse período, é que realmente o judiciário está primando pela boa-fé contratual, para que se demonstre transparência nas relações contratuais, né, que não se tente tirar proveito do momento para tentar demonstrar uma onerosidade excessiva que, se não existir, né, e que realmente tentar primar pela manutenção do contrato e só modificar essas contraprestações havendo realmente um impacto para ambos os contratantes e na proporção desse impacto para ambos os contratantes também. A gente chega a ver decisões, né, por exemplo, de aluguel de uma loja, que a loja ficou integralmente sem funcionar. Ok, o impacto para ela foi de 100%, né, no contrato de locação. Mas aquela locação também era a única renda de uma pessoa. Então, para ela, o impacto também foi de 100%. E aí a decisão era de que ambos suportassem o ônus, cada um num percentual, que agora eu acho que foi de 50-50 nessa decisão. Então, realmente, o que a gente tem visto é isso, é a demonstração da boa-fé contratual dos contratantes, né, com transparência e na proporção do que foi atingida a sua prestação. Exatamente. Infelizmente, a gente vê que as pessoas, às vezes, tentam se valer das oportunidades de
tirar alguma vantagem, né? Então, como a Fernanda ressaltou, realmente o Poder Judiciário está sendo bem rigoroso nessa análise de realmente só deferir algo que realmente esteja bem demonstrado, bem fundamentado, né? E não algum oportunismo de se valer do argumento, do momento, para tentar ter alguma vantagem indevida diante dessa relação, né? Um exemplo que a gente pode citar aqui, bem forte, que a gente teve envolvido recentemente, é nas relações com as distribuidoras de energia elétrica. Imagina você que você tem a sua loja, você tem o seu comércio, e você contrata uma demanda específica para atendimento de energia que você necessita para a sua indústria, enfim, para a sua atividade. E agora, por uma legislação, você está impedido de atuar. Tá, o maquinário está desligado, os funcionários estão indo trabalhar, você não está produzindo, você não está vendendo. E aí? Aquele contrato que você firmou, demandando aquela energia que, nas condições normais, quando você assinou aquele contrato, junto com a distribuidora de energia, você tinha uma situação, um contexto. Você sabia qual era o seu patamar de produção. Então, você precisava daquela quantidade de energia que tivesse ali à disposição para você utilizar conforme a sua demanda. Agora que isso, por força de lei, não foi porque você errou na estratégia comercial, fez alguma coisa que impactou isso. Não, a lei é completamente à sua vontade. Vem uma legislação diante desse momento de pandemia e diz que a sua atividade, por não ser essencial, não pode funcionar. É funcionar zero, não é nem funcionar flexibilizada, com cuidados, não pode funcionar. E aí você para, mas aí chega aquela data de cumprir o pagamento da prestação naquele contrato, e como é que você fica? Esse é um típico caso que merece ser revisado. Você não vai extinguir. Quando é que isso vai voltar? Como é que você extingue o contrato? Eu não preciso mais de energia, eu não preciso mais que isso me seja disponibilizado. Aí volta semana que vem. Lembrando que o decreto do lockdown termina agora, quarta-feira. Vai ser prorrogado? Vai ser prorrogado em quais Não se circunstâncias? sabe, né? Não vai ser liberado de um modo flexível. Enfim, a gente não sabe. Então, não tem como você simplesmente rescindir. É uma clara hipótese esse exemplo de um caso de revisão. Você tem que mostrar que, diante dessa impossibilidade, não tem como você arcar com aquilo daquela forma como foi contratado. Ah, eu tenho que pagar esse valor X independente do que eu consumo, porque foi esses os termos do contrato que eu fiz. Se assim fizer, como é que eu, sem ter renda nenhuma, porque eu estou absolutamente fechado, fico arcando com aquele custo? E, do outro lado, a vantagem excessiva da distribuidora, que eu não estou consumindo aquela energia, mas está ali recebendo como se tivesse normalmente funcionando, né? Então, exemplo, você tem muita discussão aí em âmbito regulatório sobre isso, de como é que ficaria, mas esse é um exemplo realmente cabal de você enxergar com muita facilidade como é uma onerosidade excessiva para uma parte, a vantagem para outra, advindo de um fato alheio completamente imprevisível por ambas, né? Exatamente. E que a gente não consegue prever sequer um possível retorno, a gente não tem certeza de nenhuma medida nesse momento, né? Exatamente. Então, outra característica importante da gente distinguir aqui é as relações cíveis das relações de consumo, especificamente falando. Essa teoria da previsão, a gente está falando especificamente para os casos das relações cíveis. Eu com o meu fornecedor, entre pares, né? Se for uma relação de consumo, que a gente sabe que há toda aquela proteção pelo Código de Defesa do Consumidor, ele não exige para que um contrato oriundo de uma relação de consumo seja revisado que tenha tido esse fato imprevisível. Apenas o consumidor polo hipossuficiente, demonstrando que houve uma alteração na sua situação fática, né? Que lhe tornou aquilo uma prestação muito onerosa, uma condição muito difícil de cumprir, você já pode buscar amparo para revisar aquilo em seu benefício. Diferente das relações cíveis, né? Que a gente está mais abordando aqui. Mas é importante saber, porque você pode ser acionado, você pode ter um cliente que tenha, né, nesse caso, uma relação consumerista com você, que você esteja sendo acionado e não sabe como se posicionar, não sabe se realmente tem direito, se não tem. Por isso que a gente sempre fala, ter um auxílio de algum advogado especializado, algum advogado de confiança, que vá tratar isso e vá lhe dizer se é melhor realmente você negociar, ou se não, é um caso que realmente você está resguardado completamente, o pedido não cabe nem uma tratativa de acordo, porque realmente você está amparado. Mas nesse momento que a gente vê mais realmente flexibilizar, tentar sim, na medida do possível, para manter os laços. Claro, sempre tomando cuidado com oportunismos, com esses expedientes que a gente sabe que infelizmente existem, né? Mas com orientação jurídica você vai estar resguardado em relação a isso, né? Vai ter esse sentimento de
de que está superando esse momento, que está ajudando também na medida que você aceita ali aquele acordo, que você firma aquele pacto para flexibilizar momentaneamente, depois tudo volta ao normal. Está sendo assim nas relações trabalhistas, a gente está vendo o impacto disso também nessas relações trabalhistas. Então, a gente acha que tem que estender realmente esse sentimento, né, de união para enfrentar isso em todos os outros ramos do direito, não só no direito do trabalho, não é isso? Com certeza. E a gente fazer a força da manutenção dos contratos, né? Tentar permanecer com os contratos e na proporção da avança de cada parte. Exatamente. A gente tem alguma dúvida? Alguém fez algum questionamento mais específico? Eu não vi aqui. Não. Estamos Aqui, sendo claros assim? Será que ninguém... Aí vamos abrir para as perguntas, se alguém quer se manifestar agora de perguntas, mas aqui não chegou nenhuma pergunta, não. Até o momento, não. É isso. A gente estava com uma previsão de 40 minutos de explanação, temos aí 5 minutinhos de espaço para se alguém quiser contribuir com algo a mais. Só recapitulando aqui, então, sobre a força das partes sofrem com essa onerosidade excessiva. A gente está vendo que o judiciário ainda está tateando em relação a isso, com as decisões começando a surgir em relação a isso tudo. E que sempre a gente prioriza as formas de solução amigável antes de tentar qualquer disputa no âmbito judicial. Em caso de doença ocupacional... Já ia dizer, surgiu uma perguntinha aqui em caso de doença ocupacional, mas... Eu também não entendi. Não, confesso que eu não entendi em relação aos contratos cíveis, né? Doença ocupacional. Talvez sobre Enfim, a decisão do STF de que a Covid pode ser tratada como uma doença ocupacional? Não sei. Aqui a gente está falando mais no âmbito civil, né? Mas não sei. Isso. Se você puder esclarecer aí qualquer coisa. Que, inclusive, foi objeto de análise da nossas colegas, da Natália e a Lívia, né? Passada. Isso. Exatamente. Não, ele está falando que é isso mesmo. A decisão do STF em tratar a Covid-19 como uma doença ocupacional. Exato. E aí, só então lhe trazendo o esclarecimento que foi levado também pela doutora Natália, pela doutora Lívia, que se a empresa adotar as medidas de segurança, ela está funcionando, ela é permitida funcionar, mas com uma série de imposições. Ela tem que cuidar para que os seus funcionários estejam usando máscaras, que tenha mecanismo de higienização, como álcool em gel, água e sabão, manter o distanciamento entre as estações de trabalho. Enfim, se a empresa demonstra que tomando todos esses cuidados, mesmo assim, algum funcionário que estava ali numa atividade tida por essencial, ainda assim veio a se contaminar, ela não vai poder sofrer nenhum tipo de sanção, porque ela tomou todos os cuidados. E como isso está numa característica de pandemia, é uma contaminação totalmente alastrada, você não pode imputar à empresa uma responsabilidade civil, uma indenização sobre esse fato, né? Agora, realmente, a empresa tem que exigir que os EPIs estejam sendo corretamente utilizados, tem que garantir o fornecimento, enfim, tem que comprovar que realmente se cercou de todos os cuidados. Não só o fornecimento do EPI, como cobrar que ele seja usado, né? Que esteja em utilização, corretamente utilizada, os métodos, o distanciamento. É o dever da vigilância de que aquilo esteja sendo cumprido, né? Cumprido, e aí, assim sendo, há o afastamento do empregado para tratamento da doença, mas sem esse caracterização empresa, né? como ocupacional, isso. Exatamente. Exatamente. Beleza, pessoal? Algo a mais? Mais alguma dúvida? A gente está aqui com 1 minutinho agora. Acho que é isso, né? Eu queria, então, vou aqui agradecer, doutor Fernando, vou começar aqui agradecendo ao IEL pelo espaço novamente. É sempre muito, muito importante a gente ter
essa oportunidade de estar prestando esses esclarecimentos. Geralmente são muitas notícias, nós somos bombardeados de notícias de todos os lados, então é importante ter um canal como esse para dar informação de qualidade, para trazer conteúdo, esclarecimento para como as pessoas podem se comportar nos diversos âmbitos. A gente vê aqui essa série de lives do IEL, traz temas no direito, enfim, em várias áreas que são muito importantes para a sociedade como um todo, né? Então fica aqui meu agradecimento, espero ter contribuído um pouco mais aí com vocês. Muito obrigado. Isso mesmo, acompanhe o Instagram do IEL, está tendo live todos os dias, de vários temas, como o Renato falou, e aproveitem que tem muita coisa interessante aí no Instagram. É isso aí, pessoal. Pois valeu. Obrigada, Tchau, gente. Tchau, tchau. tchau.